Vamos lá, então dando continuidade ao nosso treinamento Contabilidade para Empreendedores, veremos nessa aula, começaremos a estudar nessa aula os estudos acerca dos componentes patrimoniais. Bem, fazendo uma pequena revisão, nós vimos que os bens e direitos, eles representam o que nós chamamos de ativo ou aplicação de recursos. Já as obrigações representam as fontes de recursos. Esses bens e direitos, ou seja, essa aplicação de recursos, nós chamamos de ativo e obrigações de passivo e patrimônio líquido. Bem, ativo é um recurso que é controlado por uma entidade, ou seja, quando eu falo do controle sobre um recurso, eu estou falando necessariamente em assumir riscos e benefícios associados a esse ativo. Ele decorreu de um evento passado, ou seja, você comprou, você adquiriu, ou seja, uma ação que iniciou e terminou no passado e do qual espera-se que ele gere benefícios econômicos futuros. E além disso, esse ativo deve ser mensurado com segurança. Nós vimos em aulas anteriores que esse mensurar é atribuir um valor monetário a esse componente patrimonial. Então, o que seria ativo? É um recurso controlado por uma entidade. Nós vimos que entidade, deixa eu até escrever aqui, entidade pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. É um recurso controlado por essa entidade. Quando nós falamos em controle, nós estamos nos referindo a assumir riscos e benefícios associados a esse ativo. Ele decorreu de um evento passado, você adquiriu, você comprou no passado e esse ativo deve ser capaz de gerar benefício econômico futuro. Já o passivo é uma obrigação presente. Deixa eu até pegar aqui. Uma obrigação presente, deixa eu pegar o marca-texto, isso, vamos lá. Uma obrigação presente, você deve hoje, você não deve no passado, muito menos no futuro, a sua dívida que você deve neste exato momento, derivou de um evento passado, você comprou, você adquiriu algum recurso de terceiro no passado, cuja liquidação ou extinção dessa obrigação se espera que resulte na saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Então, passivo é uma obrigação presente, você deve hoje, decorreu de um evento passado, você adquiriu, você comprou algo junto a terceiros para pagar no momento futuro e cuja saída, cuja sua liquidação espera que gere benefícios econômicos futuros para a entidade. Já o patrimônio líquido, ele é o interesse residual nos ativos depois de deduzido todos os seus passivos. Então, podemos escrever que o patrimônio líquido é a diferença entre ativos e passivos de acordo com esse conceito. Então, podemos escrever assim: patrimônio líquido é igual aos ativos menos os passivos. Isso aqui em contabilidade nós chamamos da equação fundamental do patrimônio. Também pode ser escrito da forma que está aqui, que ativo a soma dos passivos mais o patrimônio líquido. Bem, nós vimos também em aulas passadas que bens, direitos e obrigações compõem o patrimônio. Esses bens são bens, é tudo aquilo que satisfaz a nossa necessidade que pode ser mensurado economicamente. Os direitos são bens nossos que estão na mão de terceiros e obrigações, bens de terceiros que estão em nossas mãos. Vamos agora aprofundar no estudo dos bens. Os bens, eles podem ser tangíveis e intangíveis. Qual a diferença entre um e outro? Esse aqui tem uma substância física. Deixa eu aqui escrever. Substância física.
Já os intangíveis, ele não tem essa substância física, não tem substância física, mas ele é um ativo, ou seja, ele é um recurso controlado por uma entidade, decorre de um evento passado e é capaz de gerar benefício econômico futuro para a entidade. Dentre os bens tangíveis temos os bens numerários, os bens de venda, os bens de uso e os bens de renda. Vamos focar o nosso estudo nesse momento nos bens tangíveis, ou seja, aqueles que têm uma substância física. O bem numerário, também conhecido como disponibilidade, ele representa dinheiro em espécie ou equivalentes nas mãos da entidade. Ou seja, todo recurso financeiro que a entidade tem naquele momento, nós chamamos esse bem de numerário. E seus equivalentes. Esses equivalentes poderia ser um depósito numa conta corrente ou uma aplicação financeira de liquidez imediata, enfim. Então, como nós estamos nos referindo a bens numerários, nós estamos nos referindo a dinheiro ou a seu equivalente que a empresa, a entidade, mais precisamente, que está à disposição dessa entidade. Temos alguns exemplos: caixa, banco, aplicações financeiras, numerários em trânsito. Então, todos esses componentes aqui patrimoniais, na verdade, representam as disponibilidades, que em última essência representa o bem numerário. Vamos agora falar do bem de venda. O bem de venda também são bens, que a entidade venderá no curso normal de suas atividades, além de ser composto por bens que serão utilizados para a produção de outros. Então, qual a principal característica dos bens de venda? Os bens de venda, ele tem a característica de ser bens que serão vendidos no curso normal da entidade. Digamos que você tenha uma empresa que venda calçados. Então, o seu estoque de mercadorias, ou seja, aquilo que você vai vender no curso normal do seu negócio, são bens de venda. E, além disso, aqueles bens que você utiliza para produzir outros bens que serão vendidos. Por exemplo, a empresa de cimento que utiliza diversos produtos químicos, por exemplo, para compor o cimento. Esses diversos produtos químicos, numa classificação contábil, seria bens de venda, porque eles vão compor um bem que será vendido no curso normal da entidade. Exemplo desses bens, temos mercadorias, estoques, temos matérias-primas, produtos em fabricação, produtos acabados. Esses itens aqui nós estudaremos com mais riqueza de detalhe, como nós falarmos sobre custos. No módulo de custo nós vamos entrar a fundo nesses tipos de bens. Vamos falar dos bens de uso. Os bens de uso são bens que a entidade utiliza no curso normal de suas atividades, ou seja, a manutenção das atividades principais da empresa. Digamos que você tem uma empresa que fabrique picolés. Então, todo o maquinário que você tem para produzir esse picolé, deixa eu até desenhar um picolé aqui, ou pelo menos tentar para ilustrar aqui a matéria. Vou pegar aqui uma borracha, vamos lá, caneta, isso. Digamos que você tem uma fábrica de picolé. Aqui não é o melhor desenho dos mundos, mas enfim. Você tem uma fábrica de picolé e você tem máquinas, você tem equipamentos que você utiliza para produzir esse picolé. Então, todo esse maquinário que você dispõe para produzir esse picolé, nós chamamos em contabilidade de bens de uso, ou seja, ele vai ser utilizado na atividade fim da empresa. Alguns exemplos: veículos, máquinas e equipamentos, computadores e instalações. Desde que tudo isso vocês, enquanto empreendedores, utilizem no curso normal das atividades da empresa. E por fim, temos os bens de renda. São bens que a entidade utiliza
fora do curso normal de suas atividades. Ao contrário do bens de uso, os bens de renda é um bem, né? Ou seja, ele integra o conceito de ativo porque ele gera um benefício econômico, é controlado e decorreu de um evento passado, mas só que esse tipo de bem, a entidade não utiliza na manutenção das atividades principais da empresa ou da entidade. E além disso, ele é utilizado fora do curso normal das atividades da entidade. Exemplo, imóveis alugados, veículos alugados, terrenos não utilizados para a empresa. Ou seja, todos esses bens que a empresa obtém algum recurso, obtém algum ganho, digamos assim, mas que está fora do curso normal do seu negócio, nós chamamos em contabilidade de bens de renda. Já uma vez vistos os bens tangíveis, agora vamos falar um pouco sobre os bens intangíveis. Os bens intangíveis não têm uma substância física, como nós vimos anteriormente. São marcas, patentes, projetos de pesquisas, enfim. E que, a depender do grau em que esteja amadurecido o desenvolvimento, digamos, de um projeto de pesquisa, nós teremos um ativo ou não. Bem, uma vez visto o conceito de ativo, passivo, patrimônio líquido, como também os tipos de bem, vamos falar agora um pouco sobre os relatórios que a contabilidade gera, ou denominados relatórios contábeis. Vamos a eles. Antes, porém, vamos falar um pouquinho do processo contábil, que resume-se basicamente em 3 etapas: reconhecimento, que corresponde, vou até botar aqui abreviado, essa coleta e registro de dados. Temos uma fase intermediária aqui, que é a mensuração, que essa mensuração é atribuir um valor monetário a esse evento econômico. E, por fim, temos os relatórios contábeis, que é a evidenciação. Então, esse é o todo evidenciação. Deixa eu escrever de forma correta. Evidenciação. Bem, então todo esse procedimento é o processo contábil. Eu tenho a coleta e registro dos dados, denominado reconhecimento. Eu tenho uma fase intermediária aqui, que é a mensuração. E, por fim, eu tenho a evidenciação, que corresponde à exposição resumida e sumarizada de todo esse evento aqui. Bem, os relatórios contábeis é a exposição resumida dos dados colhidos pela contabilidade, também conhecidos como informações financeiras. Então, quando nós nos depararmos com denominações informações financeiras ou relatórios contábeis, são expressões equivalentes. Mas quais seriam, então, esses relatórios que a contabilidade gera a partir do registro dos eventos econômicos que impactam o patrimônio de uma entidade? Bem, vamos a eles. Esses são os relatórios gerados pela contabilidade. Temos o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício. Temos a demonstração do fluxo de caixa, que evidencia a movimentação do caixa de uma entidade dentro de um determinado período. Temos essa demonstração do valor adicionado, o quanto a empresa gerou de riqueza dentro de um determinado período. Temos a demonstração do lucros e prejuízos acumulados, ou seja, como foi obtido esse lucro e sua distribuição. A movimentação no patrimônio líquido, também denominado demonstração das mutações do patrimônio líquido, e notas explicativas, que explicam com mais detalhes itens que estão nas demonstrações do resultado e que, por algum motivo ou outro, não estão contidos nela. E não podemos esquecer da demonstração do resultado do exercício, que é uma demonstração que visa evidenciar, como nós vamos ver um pouco mais à frente, a eficiência na aplicação dos recursos de uma entidade. Bem, o nosso treinamento ele vai ser focado principalmente nesses 2 demonstrativos, no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Por quê?
Porque os demais relatórios contábeis, eles, de certa forma, são originários a partir da demonstração do resultado do exercício ou do balanço patrimonial. Então, eis o motivo para que nós focaremos o nosso estudo, nossa atenção para esses dois demonstrativos contábeis. Vale dizer, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Vamos estudá-los com mais afinco. Vamos estudar o primeiro, o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele é o demonstrativo cujo objetivo é demonstrar a posição patrimonial e financeira de uma entidade dentro de um determinado momento. Ou seja, é como se fosse eu tirar uma foto do meu patrimônio dentro de um determinado período. E aí, a partir daí, eu verifico minha posição patrimonial, e financeira. Eu pulei até um slide somente para ilustrar essa ideia, né, do balanço patrimonial como uma foto, somente para vocês fixarem. Agora eu vou voltar ao slide que eu pulei anteriormente. Bem, então o balanço patrimonial vai me demonstrar como está a composição dos meus bens e direitos, ou seja, do meu ativo, e as minhas obrigações, meu passivo e patrimônio líquido, como é que eles estão dentro de um determinado momento. Eis o motivo para o patrimônio líquido, o patrimônio mais precisamente, né, o balanço patrimonial, ser essa foto acerca do patrimônio dentro de um determinado período de tempo. Então, a grande pergunta que não quer se calar é como é que fica os bens, direitos e obrigações dentro de um balanço patrimonial. Antes de responder, vamos entendamos o conceito de conta numa perspectiva contábil. Sabe que conta, numa perspectiva comum das pessoas, é aquela conta no banco, uma conta corrente, enfim. Mas, para a contabilidade, o termo conta tem uma outra denominação e, para tanto, vamos tentar entender, né, essa expressão conta numa perspectiva contábil para que depois, né, possamos responder a pergunta: como é que fica no balanço os bens, direitos e obrigações? Vamos lá. Bem, digamos que você tem uma empresa de hambúrgueres artesanal. O negócio está indo muito bem e, para alavancá-lo, você decide ir a um banco pedir dinheiro emprestado. Chegando ao banco, o gerente lhe informa que, para a concessão do empréstimo, é necessária a identificação dos itens que integram o patrimônio da empresa de hambúrgueres. Óbvio que você não vai levar todos os itens, né, que integram o patrimônio da empresa de hambúrgueres para o banco, obviamente. Você, na verdade, vai levar uma representação, né, algo que represente, que espelhe esses itens que integram o patrimônio. E não esqueça que o banco está exigindo isso, ou seja, como é a composição dos itens que integram o seu patrimônio, porque nós vimos que a riqueza é a que gera a renda e é a contabilidade que proporciona essa confiança aos agentes de mercado. Então, voltando, feita essa digressão, eu preciso saber como é que está a composição dos itens que integram o meu patrimônio, né, para que eu possa fazer uma representação deles e levar adequadamente ao banco. Aí surge a ideia da conta. A conta, numa perspectiva contábil, é algo que representa os itens que integram o meu patrimônio, que eu coloco eles no balanço patrimonial e levo a ele a um banco, a uma entidade, enfim, que queira saber como é a composição do meu patrimônio dentro de um determinado período de tempo. Bem, a conta pode ser vista sobre o aspecto qualitativo e quantitativo. Como nós nos referimos ao aspecto qualitativo, eu estou focado nos elementos que integram o meu patrimônio. Ou seja, quais são as contas ou elementos que representam o meu patrimônio e que diz respeito à quantidade desses itens que representam o meu patrimônio. Ou seja, quanto mais contas eu tiver, melhor
será meu patrimônio no aspecto qualitativo. Significa que eu terei uma diversidade maior de itens que integram o meu patrimônio. Já no aspecto quantitativo, eu estou preocupado com o valor monetário que compõe esse item do meu patrimônio. Bom, um outro conceito que nós precisamos ter em mente é o conceito de grupos de contas. Ou seja, esse conceito de grupos de contas é o conjunto de contas que apresentam características comuns. Nós vimos que contas é algo que representa, deixa eu tentar desenhar um espelho aqui, que representa os itens do meu patrimônio, e o grupo de contas é um conjunto de contas que apresentam características em comuns. Bom, e que características em comum são essas? É a conversibilidade desses itens que integram o meu patrimônio em dinheiro. Ou seja, a característica comum é o que? É a conversibilidade em dinheiro. Nesse sentido, eu posso agrupar as contas em dois grandes grupos, em ativo circulante e ativo não circulante. Bem, eu vou parar a aula por aqui para não ficar deveras longa, e no próximo segmento daremos continuidade. Um abraço a todos e até a próxima.